neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sopram ventos. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve findarei, e seguro então com Cristo estarei. No pecado, muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Senhor morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve findarei, e seguro então com Cristo estarei. Muito breve todos conhecerão que o tempo da graça terminou. Muitos hão de procurar perdão, ai de quem a Cristo desprezou. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente
alma é a natureza do espírito. Ouvintes, isto não é apenas um conhecimento teológico, não é letra apenas porque a letra mata. Mas o conhecimento é a consciência de si mesmo, é a origem, conhecer inconscientemente a sua origem, a sua paternidade, de onde você veio. E esse conhecimento traz a experiência. Essa experiência é tirada nos atritos, nas leis contrárias àquele princípio. Então, é a experiência de dores, de tristezas, de abundância, de escassez. Paulo disse: conhecimento da estatura do varão perfeito. Ele disse: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Eu tenho conhecimento, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Você notou? Estou instruído. Instruído no seu âmago, na sua alma, sua natureza. A natureza de seu espírito tinha sido trocada. Veio de Deus. A mudança de seu nome simboliza, tipifica a natureza do seu caráter, da sua alma. A natureza de Jacó foi trocada, então seu nome foi trocado, de Jacó para Israel. Então a alma é a natureza do espírito. Essa natureza é que faz o sofrimento. Então você, com o velho homem, com a velha natureza, sofre demais. Porque a natureza é que faz o sofrimento. E ela não te deixa conformar com a realidade, com a cruz, com a decepção. Por isso, és infeliz. Isto porque as coisas nunca serão como você quer, como nós queremos. E aí está a principal razão de tanto remédio, tanta droga, de tanto lenitivo, de tanto vício, de tanto lazer pecaminoso. Porque o lazer natural não cobre, não abafa. Aí é a razão das músicas irritantes, as músicas para loucos. Agora se pergunta, como pode ainda uma mãe se alegrar? Uma mãe que, bem entendida, tem a natureza de ovelha. Mas o alegrar aí não quer dizer estar pulando, gritando, se emocionando. Por isso eu te digo novamente, a maior amiga da ovelha é sua natureza. Ela não é um ser inconformado. Ela não tem que tomar vacina antirrábica, porque ela não sofre raiva. É certo? É quando vem a pergunta, como pode ainda ter uma esposa como aquela que lá na taverna, lá na jogatina, lá na bebedeira, quando diziam não há coisa mais como cristãos, todos são uns hipócritas, um esposo disse, um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Eles perguntaram, quem é ela? Admirados. Ele disse, é a minha esposa. E logo isso ficou provado. Está certo? Mas como pode uma esposa
que tem um marido como aquele, alegrar-se, cantar. A natureza da ovelha não lhe permite sofrer, porque ela conforma com tudo. Como pode uma igreja que está sendo triturada, aflita? Você já viu uma igreja que não é perseguida por Satanás ser de Deus? Agora, qual é a perseguição que a igreja sofre nesses dias? É a astuta cilada do diabo nos lugares celestiais. Mas ela engole tudo como bênçãos de Deus. A falsa igreja engole tudo como bênçãos de Deus. Eva disse: alcancei do Senhor uma bênção, a semente da serpente, Caim. Mas tudo vai disto, sai disto. Consciência de si mesmo. Como pode ainda ter força um homem que não tem dons, que não tem dinheiro e outras coisas, que não tem moral? Um homem que está na boca de todo mundo? Um homem que perdeu tudo, a própria saúde? Um homem que perdeu os olhos? Um homem que está foragido, como Davi, suspirando por um gole de água que ele podia abusar dela antes, tinha com fartura para o seu rebanho. Tem que chegar nesse estado. Toda a igreja tem que ser foragida, para então saber balir pelo que é correto, pela voz do pastor, por aquela pequena voz. É na fraqueza que minha força se aperfeiçoa, Paulo. É na fraqueza. Mas ele estava instruído para isto. Ele tinha conhecimento e com isto tinha consciência de si mesmo. Ele dizia: de um deste eu me glorio. Ele não se punha como tal e tal fulano, como tal e tal apóstolo, como tal mestre. Mas de um deste eu me glorio. Daquele outro não, miserável homem que sou. Tinha conhecimento, tinha ciência, tinha consciência de si mesmo. Miserável homem que sou. Mas logo ele dizia: de um deste eu me glorio. Lembre-se, ouvinte, que mesmo abandonado pelo Pai, pelo Espírito Santo, Jesus continuava sendo Jesus. Mesmo foragido, Davi era o rei de Israel. Mesmo na situação que ele estava, ele continuava sendo rei. Agora você pensa, tire Deus de sua vida. Nesse conhecimento, nessa consciência de si mesmo, e tome Deus somente por sintomas, e você estará desgraçado espiritualmente falando. Quando a mulher está para dar à luz o filho, ela perde suas destrezas, ela fica entregue e torna-se dócil, ainda que não seja. Ela está sendo dócil por uma circunstância e sua natureza ficou sujeita àquela circunstância. Por isso ela se torna dócil, não importa quão crespa, rebelde ela seja. Mas para dar à luz um filho, ela se torna meiga, humilde e dócil. A igreja tem que dar à luz o filho. Tem que vir a dor de parto. Agora eu pergunto, é uma teoria uma mulher dando à luz um filho? É uma teoria? Não, é uma experiência. Aquela mulher que levou o filho a Salomão com a outra, dizendo que era sua mãe, querendo lhe tomar o filho, ela tinha ciência,
ela tinha conhecimento de entranhas, ela tinha consciência de si mesma. Por isso ela não permitiu matar o filho quando Salomão executava a sua grande sabedoria. E com aquilo ele teve ciência, conhecimento de quem era o filho. Simeão sabia de quem era o filho de Maria. Caifás dizia que era um bastardo. Caifás tinha teologia, tinha teoria. Que tinha Simeão? Que tinha Pedro, o pescador? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Salomão teve sabedoria, ciência, para descobrir de quem era o filho da mulher. Agora, ninguém pode ter o Espírito Santo e perguntar: será que eu tenho o Espírito Santo? Ninguém pode estar penhorado e não saber que está penhorado. Davi, quando estava no pior estado, vendo o seu pecado diante de si, pedia: não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora veja, ouvinte, em qual estado Deus está levando a igreja. Um sintoma real, verdadeiro, que ele não tinha perdido o Espírito Santo. Não era nem mesmo a alegria da salvação, as emoções. Não, porque se estivesse com a alegria da salvação, com as emoções, talvez ele não pediria: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque os pentecostais, achando que tendo alegria e emoções, eles têm o Espírito Santo. Eles não têm ciência, eles não têm conhecimento disto. E há muita gente assim na mensagem. Mas veja, uma prova que ele tinha o Espírito Santo é, sem dúvida alguma, a visão de seu pecado. Ele via o seu pecado. Não precisava ninguém mais lhe mostrar. O meu pecado está sempre diante de mim. Leia o Salmo 51. Consciência de si mesmo. Mas quando o Espírito Santo é identificado, conhecido à maneira pentecostal, somente como dons, emoções, sensações, curas, etc., então cai no desalento, ou então o diabo vem e personifica estas coisas, e o mundo pentecostal considera-se rico. Rico sou, de nada tenho falta. Apocalipse 3. Mas se recebessem seus olhos o colírio, poderiam ver, ter conhecimento, consciência, de que isto não é evidência do Espírito Santo, mesmo tendo os frutos do mesmo. Como Elias. Ora, Elias pedia a morte. Elias estava desalentado. Logo, Elias teve que saber que Deus não estava no fogo, que Deus não estava no vento, que Deus não estava no terremoto, que Deus não estava no barulho, mas sim numa voz mansa e delicada. Aquela voz mansa de uma pomba que pode conduzir um cordeiro. Quando veio aquela voz delicada, veja, a pomba e o cordeiro, dois seres mansos. A pomba veio e habitou no cordeiro. Ele tinha consciência de si mesmo, então. Por isso ele podia obedecer àquela natureza, mesmo indo para o monte da tentação, caindo na ignominia. Sendo tentado, mesmo indo para a cruz. Então ela te dá consciência de si mesmo. Quando a igreja souber o que ela é desta forma, por este meio, virá o rapto. Isto é a mesma coisa com a igreja. Quando tudo de si tiver acabado, então Deus entrará em cena. Então ela terá consciência, conhecimento de si mesma. Como Sansão, ela dirá: somente uma vez mais, Senhor. A pomba lidera a ovelha. Ela toma sua cruz. Ela toma sua natureza. A sua natureza é própria para sacrifício. Ela não bale na morte.
ela é própria para isto. Tome sua cruz e segue-me, disse Jesus, lamentando, clamando, chorando. Não, segue-me como ovelha. Então, ele te conduzirá. Quando ele diz segue-me, isto já lhe quer dizer, está lhe conduzindo, lhe dando conhecimento, consciência de si mesmo. Davi, como um tipo de Cristo, derramando sangue, não pôde construir o templo. Preparou o material. Salomão, então, veio construir o templo. Isto quer dizer o Espírito Santo. E ele teve ciência, sabedoria, conhecimento para saber de quem era o filho, qual era a mãe. O Espírito Santo te dá ciência, sabedoria, conhecimento para saber se esta mensagem é verdadeira ou não. Para conhecer Elias, como aquela viúva teve ciência, sabedoria, e não dizer que é Beelzebu, como teólogo, como Caifás diz, de Jesus. Você, como Pedro, diz, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Isto é o Espírito Santo te dando a ciência, o conhecimento da estatura do varão perfeito. São Pedro disse que quem não tem essa ciência é cego. Nada pode ver ao longe, nem para trás, nem para frente. Não pode ver os selos revelados no que já cumpriu e não pode ver no que vai cumprir. É cego, não vendo ao longe, quem não tem ciência, quem não tem consciência de si mesmo como filho de Deus, quem não tem uma alma que procede de Deus. Esta é a semente. Porque só vai para o céu aquilo que veio do céu. Você crê assim? Deus te abençoe na sua fé. Te dê agora a ciência do alto. Tiago disse, lhe falta? Peça, Deus te dá. Ciência de Deus, sabedoria de Deus. E assim você vencerá pela fé no nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.